Olá pessoal, sejam bem-vindos à sexta edição do Congresso de TI. Meu nome é Renato Groff e vou estar iniciando agora a minha apresentação sobre BDD, Behavior Driven Development. Aqui temos um breve resumo da minha atuação profissional. Eu trabalho há mais de 15 anos na área de tecnologia, mais precisamente em atividades voltadas ao desenvolvimento de software. Atualmente sou Microsoft MVP. Sou também Multiplataform Technical Audience Contributor, MTAC. Esses dois títulos vieram em reconhecimento às minhas atividades junto à comunidade técnica Microsoft. Sou também autor técnico e palestrante. Vocês têm aqui os meus contatos: Facebook, LinkedIn, Twitter, GitHub, Medium, onde venho publicando artigos com bastante regularidade, e o meu site renatogroff.net. Eu deixo aqui também os links do canal .NET. É uma iniciativa que eu mantenho junto com dois amigos, os MVPs Joel Rodrigues e André Seco, e através do qual realizamos quase que semanalmente eventos online gratuitos sobre .NET, Microsoft Azure e outras tecnologias Microsoft. Fique então o convite para vocês acompanharem. E aqui temos a agenda do que será abordado ao longo desta apresentação. Inicialmente, eu discutirei em termos gerais a técnica conhecida como TDD, Test Driven Development. Em seguida, partirei para o BDD, Behavior Driven Development, que é o assunto principal desta palestra, e finalmente teremos um exemplo prático de implementação de BDD, utilizando para isto o framework SpecFlow no Visual Studio 2017. Test Driven Development, TDD. O TDD é uma abordagem que está comumente associada a metodologias ágeis, como XP e Scrum, e ele parte da premissa de que é necessário escrever testes antes mesmo da implementação de funcionalidades, justamente para evitar a elaboração de testes de unidade viciados. O desenvolvimento dentro dessa abordagem é cíclico, com a escrita de testes, implementação de funcionalidades e consequente execução até que tais funcionalidades passem pelo crivo desses testes que foram elaborados. Basicamente, um teste de unidade envolve a validação de uma classe, um objeto ou mesmo método, ou seja, uma pequena porção de código. Temos aqui nesse slide o ciclo de desenvolvimento em TDD, em que, num primeiro estágio, elaboramos testes com falha, também conhecido como RED, indicado pela cor vermelha. Como eu já mencionei, a ideia é justamente evitar a elaboração de testes viciados. Não faz sentido que um teste passe se nós não temos ainda a funcionalidade ao qual ele está associado devidamente implementada. Num segundo estágio, serão executados os testes após a implementação das funcionalidades e o objetivo é que todos passem. Isso será indicado pela cor verde, estágio esse também conhecido como Green. Um terceiro estágio pode envolver a refatoração de código. Então, é bastante similar ao estado anterior. Nós procederemos com a execução dos testes e o objetivo é que todas as validações passem, indicando que eventuais mudanças produziram sucesso e estão dentro do esperado. Aqui temos um exemplo de teste de unidade. Isso foi feito com o framework XUnit da plataforma .NET. Podemos ver aqui que é um método que recebe dois parâmetros, pés e metros. Temos aqui alguns atributos indicando casos de teste. Um cálculo é feito
utilizando o método PES-Parameters da classe conversor-altura e finalmente através do método equal da classe assert é efetuada a validação. Para um desenvolvedor, esse código é relativamente simples, principalmente se ele tiver alguma experiência prévia com testes de unidade, mas isso não é tão intuitivo para um analista de testes que não tem um background em programação. Mencionando isso, temos aqui algumas dificuldades na adoção de TDD. Verificar pontos isolados como métodos, classes, nem sempre é garantia de sucesso. Os problemas costumam surgir justamente quando tentamos integrar partes relacionadas de uma aplicação. E, como eu já mencionei, pessoas que não possuem um perfil tão técnico verão esse teste de unidade, por mais que ele seja pregado como uma forma de documentar a nossa aplicação, não será algo intuitivo e que, ao se observar rapidamente, se consiga tirar uma conclusão. E como nós podemos superar tais dificuldades? Uma resposta a essa pergunta seria a abordagem conhecida como BDD, Behavior Driven Development. O BDD surgiu como metodologia de desenvolvimento ainda no ano de 2006. Ele foi proposto pelo especialista em agilidade Dan North e parte da utilização de User Stories, histórias que irão descrever o comportamento de features, funcionalidades da nossa aplicação. Aqui temos a estrutura de uma User History. No caso, inicialmente observamos aqui a descrição da funcionalidade e a seguir temos um ou mais cenários descrevendo daí os processos de validação da nossa aplicação. Um cenário geralmente conta com uma seção em que são informados parâmetros de entrada, há ainda uma seção que indica a execução de uma ação, ou seja, o processamento produzido por uma funcionalidade, e finalmente uma última seção na qual será avaliado o resultado de tal processamento a fim de validar a funcionalidade que estamos implementando. Em BDD há uma forte ênfase na utilização de uma linguagem ubíqua. O que seria basicamente uma linguagem ubíqua? Uma linguagem compreendida por todos os envolvidos no projeto. Então, ela contém termos que são conhecidos tanto por especialistas de negócio, como também por desenvolvedores e pessoal que está participando da implementação do projeto em questão. Isso é fundamental para que não ocorram problemas de comunicação e isso acabe afetando na qualidade final do produto que se está desenvolvendo. Aqui temos o ciclo de desenvolvimento em BDD, bastante similar àquele que foi abordado em TDD. Inicialmente elaboramos um teste de aceitação, que na prática nada mais é do que a User History. Ela servirá então de base para a codificação de testes que num primeiro estágio produzirão falhas. Em seguida, iremos implementar a funcionalidade e proceder com a execução de testes até que todos eles passem e finalmente são identificados pontos de melhoria. Se realmente isso acontecer, executamos os testes novamente até que tenhamos certeza de que esta refatoração produziu sucesso. Em BDD há um uso comum de frameworks que permitem que se mapeiem as User Stories para testes que serão executados a partir de uma IDE. O Cucumber foi a primeira ferramenta a dar suporte a BDD e é a base utilizada pelos frameworks atuais nas mais diferentes plataformas de desenvolvimento. E temos também o Gherkin, que é o mecanismo utilizado pelo Cucumber para interpretar uma história e que oferece suporte à internacionalização. Esse suporte à internacionalização é bastante interessante, já que podemos escrever User Stories em diferentes idiomas, inglês, português, francês, espanhol, por exemplo, e além disso utilizarmos as convenções locais para data e representação de números.
Então facilita bastante e permite que nós façamos um teste mais próximo da realidade do usuário. Temos diversos benefícios decorrentes da adoção do BDD, Behavior Driven Development. O primeiro deles seria uma melhor comunicação entre os profissionais envolvidos em um projeto, graças à linguagem ubíqua, na qual existem termos que são entendidos por todos aqueles que estão participando daquela empreitada, uma documentação mais simples e gerada de forma dinâmica, tudo isso graças à adoção de User Stories. É mais fácil compartilhar os conhecimentos a respeito de um projeto. Um novo membro do time de desenvolvimento pode, lendo as User Stories, se inteirar rapidamente sobre o que acontece dentro daquela aplicação. As User Stories possuem objetivos mais claros e bem definidos. É mais fácil você compreender o funcionamento de uma feature com o que está naquela história do que lendo uma classe de testes que foi implementada através de TDD. E é um instrumento de grande valia quando se adotam metodologias ágeis, principalmente o Scrum, que tem uma grande ênfase na utilização de User Stories. Vamos agora para um exemplo prático. A ideia é demonstrar o uso do SpecFlow em .NET quando formos partir para a adoção de uma abordagem como BDD. Basicamente, nesse exemplo, vamos demonstrar a implementação de uma funcionalidade para conversão de temperaturas que estão na escala Fahrenheit para o equivalente nas escalas Celsius e Kelvin. A escala Fahrenheit é bastante utilizada nos Estados Unidos e em alguns países de língua inglesa. Aqui temos um diagrama com a classe que será implementada, conversor temperatura. É uma classe estática. Ela possuirá dois métodos, Fahrenheit para Celsius e Fahrenheit para Kelvin. Ambos receberão a temperatura em Fahrenheit, devolvendo daí os valores equivalentes nas escalas Celsius e Kelvin, respectivamente. Aqui temos os casos de teste, pegando temperaturas que estão em Fahrenheit, convertendo para o equivalente em Celsius e Kelvin. Vamos adotar como convenção duas casas decimais para arredondamento das temperaturas calculadas. Temos aqui as fórmulas para a implementação da classe conversor temperatura, a conversão de Fahrenheit para Celsius e também, a partir disso, o valor que foi calculado em Celsius sendo convertido para Kelvin. Utilizaremos como recursos para a implementação dos projetos o Visual Studio 2017, o MS Test, que é o framework de testes de unidade que integra o Visual Studio, e o SpecFlow para o mapeamento das User Stories para testes que serão executados a partir da IDE. Aqui no Visual Studio 2017 vamos iniciar a implementação deste exemplo com a criação do projeto File New Project. Será uma class library baseada no .NET Framework. Estou utilizando a versão 4.7 do framework. Vou chamar este projeto de temperatura. Confirmo aqui a criação do mesmo. Ele já vai gerar aqui para nós estrutura. Eu vou renomear esta classe aqui que foi gerada automaticamente para conversor temperatura. Conversor temperatura. Confirmo aqui com um Enter. Aparecerá um alerta confirmando se a classe também deve ser renomeada. Vou clicar em Sim. E temos aqui o nosso arquivo .cs, no qual iremos definir a estrutura do tipo conversor temperatura. Vamos iniciar agora a implementação da classe conversor temperatura. Será uma classe estática. Teremos dois métodos nesta classe. O primeiro método retornará um double, fará a conversão de Fahrenheit para Celsius.
recebendo para isto uma temperatura. E como eu já havia mencionado anteriormente, a ideia com este exemplo prático é demonstrar a aplicação de técnicas de BDD, Behavior Driven Development, no desenvolvimento em .NET. Então precisamos aqui montar o esqueleto da nossa classe a fim de que seja possível implementar os testes da mesma e que tais testes falhem num primeiro estágio. Como eu não vou aplicar aqui neste primeiro momento os cálculos, qual que é a solução? Nós podemos retornar um valor aqui, double.minValue, que é o valor mínimo do tipo double. Ele vai produzir uma temperatura que do ponto de vista físico é muito abaixo do zero absoluto e que, portanto, não faz nenhum sentido para nenhum caso de testes, o que significa que esses casos, todos eles, falharão com o valor que é retornado aqui. E eu vou praticamente utilizar essa mesma estrutura para o método Fahrenheit para Kelvin. Só um momento aqui, vou colar este método, renomear o mesmo, Fahrenheit para Kelvin. E temos aqui o esqueleto da nossa classe conversor temperatura já definido. Próximo passo agora será a criação de um projeto de testes, New Project. Eu vou selecionar daí aqui a opção teste, Template Unit Test Project, .NET Framework. Esse projeto se chamará temperatura.testes. Vou dar OK aqui. Está criando aqui o projeto, só um momento. Pronto, já temos aqui nosso projeto. Próximo passo, vou adicionar uma referência neste projeto para a biblioteca temperatura, que criamos no passo anterior. Vou dar OK. Ela foi adicionada aqui. E agora, o que precisaríamos fazer? Iniciaremos aqui a utilização do SpecFlow. O SpecFlow conta com vários templates que serão descritos aqui ao longo desta implementação. Só que antes de mais nada, nós precisamos que a extensão do SpecFlow tenha sido instalada no Visual Studio. Eu já instalei previamente essa extensão, mas apenas para que vocês tenham conhecimento, eu vou acessar aqui o menu Tools, opção Extensions and Updates. Está carregando. Aqui nas minhas extensões que já foram previamente instaladas, temos aqui o SpecFlow for Visual Studio 2017. A extensão é gratuita e vai permitir não só a integração dos testes baseados em SpecFlow com o Visual Studio, como também trazer uma série de templates que facilitam esse processo de utilização do. Feito isso, próximo passo, nós vamos adicionar o package do SpecFlow ao nosso projeto de teste. Eu cliquei aqui com o botão direito do mouse em cima de Reference, vou até a opção Manage NuGet Packages. Aqui em Browse, daí, eu digito SpecFlow, seleciono aqui o pacote, peço para que proceda com a instalação. Ele terminou aqui o processo e já temos aqui a biblioteca do SpecFlow, a techtalk.specflow, devidamente adicionada ao nosso projeto de testes. Eu precisarei remover também a classe de teste que foi gerada automaticamente, representada aqui pelo arquivo unittest1.cs. Então seleciono ele, pressiono Delete. O Visual Studio vai solicitar se eu desejo realmente remover esse item permanentemente. Eu confirmo. Ok. E o próximo passo aqui agora, eu vou editar o arquivo app config e na seção SpecFlow adicionar aqui
alguns itens de configuração. O primeiro deles é Language, né? Eu informo aqui no atributo Feature a cultura aqui do Brasil, PTBR. O que isto fará? Esse ajuste permitirá que nós trabalhemos com português nas User Histories e que seja utilizado o padrão brasileiro para a conversão de moedas e datas ao interpretar os parâmetros que são fornecidos em uma história e mapear isso para as instruções de testes. Então, como eu já havia falado, o SpecFlow, sendo um framework baseado no Cucumber, ele tem todo o suporte de internacionalização que veio através do Gherkin, e com isso nós conseguimos, conforme eu já mencionei também, fazer um teste bem próximo daquilo que será num cenário envolvendo um usuário. Além disso, precisamos informar o framework de teste que será utilizado, no caso o MS-Test. Fazemos isso através da tag Unit Test Provider. No atributo name, daí, eu informo a opção MS-Test. Próximo passo agora, eu vou criar aqui um arquivo de feature, que é onde estará a nossa User History, descrevendo a funcionalidade de conversão de temperaturas. Eu clico com o botão direito do mouse sobre o projeto Temperatura Tests, seleciono aqui New Item. Aqui estão listados para mim os templates do SpecFlow. Ele traz algumas opções pré-definidas, como holandês, inglês, francês e alemão. No nosso caso português, não temos aqui o template, mas é um processo bastante simples. Eu vou selecionar então o SpecFlow Feature File, renomear este arquivo de feature para convtemperatura.feature e clico em Add daí para adicionar este arquivo ao meu projeto. Notem aqui que aparecerá uma User History em inglês, só que a ideia, como eu já falei, é que nós façamos a implementação disto em português. Inclusive já configuramos no nosso projeto, através do arquivo app-config, o nosso idioma. Eu vou editar aqui o arquivo e, ao acionar o IntelliSense com Ctrl espaço, notem que já aparecem aqui uma série de palavras-chave em português, ou seja, aquele ajuste que nós efetuamos no app-config já está surtindo efeito aqui para uso através da IDE. Eu vou utilizar aqui funcionalidade, conversão de temperaturas em Fahrenheit. Tem a opção de colocar aqui mais sentenças descrevendo, mas vou fazer de forma mais resumida aqui. Essas sentenças abaixo dizem respeito ao cenário. Eu vou apagar aqui e utilizar a versão em português. Então, temos aqui a palavra-chave cenário. Eu vou chamar isso de conversão teste conversão temperatura 01. Colocar aqui dado que o valor da temperatura é de 32 graus Fahrenheit. Aqui eu estou utilizando os valores relativos àquela tabela de casos de teste que eu mostrei anteriormente nos slides. Quando eu solicitar a conversão desta temperatura, então o resultado da conversão para Celsius
será de 0 graus e o resultado da conversão para Fahrenheit será de 273,15 graus. Então definimos aqui o primeiro cenário. Temos aqui a parte inicial da nossa User History, só que além disso precisaremos mapear essas sentenças para instruções que validarão a classe conversor temperatura. O SpecFlow disponibiliza para nós uma outra estrutura. Eu vou clicar aqui novamente com o botão direito do mouse sobre o projeto, pedir para adicionar novo item. Seria este recurso aqui, SpecFlow Step Definition. Ele permite que nós criemos uma classe de Step Definition que mapeia as sentenças da User History para instruções em código C# que farão a validação com os parâmetros que foram fornecidos na história daquilo que implementamos na nossa classe, na nossa funcionalidade. Então vou chamar esse arquivo de conv-temperatura step definition. Está adicionado aqui o arquivo. Ele trará aqui algum código para nós que já serve como dica, inclusive. Observando rapidamente aqui o Step Definition, nós vemos aqui o atributo given, daí uma expressão, uma sentença em inglês. Depois temos aqui o atributo when com outra sentença e o atributo then, daí finalmente com uma última sentença em inglês. Como que a gente mapeia então isso para o que está na nossa User History em português? Esses atributos que estão aqui, given, when e then, são palavras-chave em inglês, obviamente, e claro, nós vamos mapear para essas palavras-chave que estão em português. No entanto, não existe uma versão desses atributos em português, então temos que fazer a associação do given com dado, do when com quando e com then, e do then com então, ou e aqui adicionalmente, que é a continuação desse então. A mesma coisa aconteceria se tivéssemos vários parâmetros. A sentença se iniciaria por dado e as próximas sentenças viriam com e a descrição daí com parâmetros adicionais. Eu vou copiar aqui esta frase que está no dado. Vou colar e o mais importante aqui, temos aqui uma expressão regular que podemos utilizar para parametrizar a leitura daí das sentenças da User History. Então, ao invés de informar aqui 32 graus Fahrenheit, eu vou passar essa expressão regular. E voltando aqui à User History, nós observamos uma pequena mudança. As outras sentenças ainda não foram mapeadas. Então, o que acontece? Quando eu mapear uma sentença, o texto não aparecerá mais em roxo, aparecerá aqui em preto. E parâmetros que foram também mapeados através daquele tipo de expressão aparecerão em cinza e itálico, no caso aqui de 32. Eu vou renomear este método. Antes vou eliminar aqui um pouco esses comentários para ficar um pouco mais legível, né? Preencher temperatura, ou melhor, informar Fahrenheit. O parâmetro aqui será um double.
Eu vou criar aqui um atributo privado chamado temp Fahrenheit e vou associar ao mesmo o valor que me é passado com um parâmetro. Em seguida, eu farei o mesmo com a sentença associada ao quando. Eu vou chamar este método de processar conversão temperaturas. E aqui criarei mais dois atributos privados, um para a temperatura Celsius e outro para a temperatura Kelvin. Nesse momento eu vou acionar a classe conversor temperatura, o método Fahrenheit para Celsius, passando daí a temperatura em Fahrenheit a fim de obtermos o valor convertido. E o mesmo procedimento para a temperatura Kelvin. Por fim, observando aqui, já está também mapeado, vemos que está com a fonte preta. Finalmente, vamos mapear as sentenças que validam os resultados. Eu vou copiar aqui essa expressão para fazer o mapeamento do parâmetro. Vou chamar esse parâmetro de temperatura esperada, tempo esperada. Eu vou chamar esse método de validar temperatura Celsius. Vou aproveitar aqui e copiar. Antes disso, vou proceder, na verdade, com a validação, né? Eu preciso importar aqui o namespace que corresponde ao framework de testes, né? Então, using Microsoft Visual Studio Test Tools Unit Testing, ok. Aciono a classe assert, método arEqual, informo qual que é o valor esperado que está associado então ao atributo temp esperada, o valor que calculamos, no caso temp Celsius. Eu vou copiar então a estrutura deste método, que é idêntica para a validação da temperatura na escala Kelvin. Vou chamar de validar temperatura Kelvin. Substituo aqui temp Kelvin e na minha user history associo aqui. Na verdade, eu preciso corrigir, né? Aqui estava Fahrenheit, será Kelvin. Deixa eu copiar aqui. Deixar isso de maneira parametrizada. Voltando aqui para a minha user history, nós notamos que todas as sentenças foram devidamente mapeadas. Qual que é o próximo passo? Nós vamos definir aqui os próximos cenários. Eu vou copiar então
esse cenário 1, renomeá-lo para teste de conversão temperatura 2. Aqui vamos utilizar 86 graus Fahrenheit. A temperatura Celsius será de 30 graus e a temperatura Kelvin de 303,15. Eu cometi um erro aqui no cenário anterior, utilizei ponto, na verdade é vírgula. Separador decimal aqui no Brasil é vírgula. Então, isso é um tipo de erro até comum quando utilizamos o SpecFlow, porque muitas vezes estamos acostumados a utilizar ponto, então durante a conversão teríamos um erro aqui. Ao invés de ser 273,15, a conversão produziria 27.315. Então fica aí o alerta para vocês que estão acompanhando. Já estou aqui com o segundo cenário definido. Terceiro cenário. Vamos aqui com 90,5 graus Fahrenheit. Trinta e 2,5 graus. Trezentos e 5,65. Beleza. E por fim, 212 graus Fahrenheit, 100 graus Celsius e 373,15 graus Kelvin. Temos aqui então 4 cenários definidos. Eles foram mapeados para essas sentenças. É interessante até comentar, às vezes eu poderia ter outros tipos de sentença e ter diferentes combinações de sentenças dentro dos meus cenários. Então é uma possibilidade que nós conseguimos através desse tipo de framework, permite que consigamos fazer validações bem sofisticadas. Estamos aqui com o projeto de testes já definido. Qual que é o próximo passo? Eu vou acionar aqui o menu teste, opção Run All Testes. Ele vai aqui listar para mim todos os casos de teste. A ideia era que todos realmente falhassem, que foi o que aconteceu aqui, até porque o valor retornado está sendo sempre o mean value do tipo double, que não coincide com nenhuma das temperaturas que estamos avaliando aqui. Retornando aqui então à classe conversor temperatura, vamos efetuar os cálculos necessários, né? Conforme eu já havia mencionado anteriormente, esses cálculos adotarão como convenção um arredondamento para 2 casas decimais, a fim de não termos problemas validando os parâmetros que estão na User History. Eu vou então invocar aqui a classe Math, o método Round para o arredondamento, passando aqui 2 casas decimais e coloco aqui o cálculo propriamente dito. No caso da conversão de Fahrenheit para Celsius, será temperatura menos 32,0 dividido por 1,8. Temos aqui então o cálculo de conversão de Fahrenheit para Celsius. Após este cálculo de temperatura de Fahrenheit para Celsius, temos que fazer também o equivalente para transformar uma temperatura de Fahrenheit para Kelvin. Basicamente, o cálculo nesse segundo caso envolve acionar o primeiro método, Fahrenheit para Celsius, passando aqui a temperatura em Fahrenheit, e o resultado disto será somado a 273,15. Temos aqui então, finalmente,
nossa classe conversor temperatura devidamente implementada. Concluída então a implementação da classe conversor temperatura, vamos proceder com a execução dos testes. Eu aciono aqui o menu Run, opção All Testes. Notem que todos os testes falharam, muito provavelmente algum ajuste que fizemos aqui está incorreto. Isso é bom também porque nós temos a opção de mostrar o debugging de uma User History como se fosse um programa convencional. Eu posso marcar aqui qualquer sentença dela, vou até o menu Teste, opção Debug, All Testes. Ele fará a execução passo a passo de cada sentença. Eu tenho a opção de pressionar F11 para ir até o Step Definition e fazer um debug mais aprimorado. Aqui aparentemente está ok. A segunda sentença, eu solicito a conversão de temperatura. Notem aqui, foi passado o parâmetro errado. Na verdade seria temperatura Fahrenheit. Eu vou encerrar a execução aqui. Vou substituir aqui pelo parâmetro correto, que é temperatura Fahrenheit, ao invés de temperatura Kelvin. Vamos então novamente efetuar o debug. Aparentemente esse primeiro caso de teste está ok, tanto que o teste passou. Eu tenho a opção de avançar pela sentença sem entrar no código C# equivalente, então estou pressionando F10, o Step Over. Posso ainda concluir isto pressionando F5. Aparentemente tem mais alguma falha aqui. Vamos olhar a User History. Justamente 373.15. Vamos modificar isso para 373,15. Aparentemente deve estar tudo ok agora. Eu não farei execução debugando, mas vou solicitar aqui que sejam executados todos esses testes. Todos os testes passaram. Então, pelo que pudemos ver aqui, o SpecFlow é uma ferramenta bastante poderosa, além de mapear user histories para código em C# que fará a validação de uma funcionalidade. Contamos ainda com funcionalidades de debug que podem ser bastante úteis quando temos alguma falha e não sabemos se tal falha está acontecendo de repente na funcionalidade ou mesmo no Step Definition, que é o código que escrevemos para validação. E para concluir esta apresentação, deixo aqui o endereço no GitHub com os fontes que foram implementados. E gostaria de deixar meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam esta palestra que integra a 6ª edição do Congresso de TI e também ao Rafael Libânio pelo espaço para que mais uma vez eu participasse deste grande evento. Até mais, pessoal!